Aleluia. Deus é bom e é bom em todo tempo. Você pode repetir isso? Deus é bom e é bom em todo tempo. E a gente gosta de repetir algo. Você pode pegar sua Bíblia assim? Comigo, seja no seu celular, seja onde for a sua Bíblia. Você vai repetir comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém, irmãos? E a Bíblia diz, você não vai ver em momento algum Jesus falando, Deus falando, um anjo falando, a não ser o diabo falando, que é um anjo caído, que você é um derrotado. Jesus jamais vai olhar você e falar que você é um derrotado, que você tem que viver de cabeça baixa, que você é um coitadinho. Por quê? Porque Deus olha para nós, Ele não nos vê como derrotados, Ele nos vê como aqueles que foram glorificados, que carregam em si o poder capaz de ressuscitar os mortos, um poder capaz de curar. Mas pastor, eu nunca ressuscitei ninguém, você já tentou? Eu ainda não tentei, irmãos. Quem sabe se você não é um próximo evangelista que vai ressuscitar pessoas? Amém? E a gente vai falar um pouco sobre fé. A Bíblia fala em Hebreus 11:1, sem fé, 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aquele que se aproxime de Deus crê que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador é recompensador daqueles que o buscam. Quem é que busca o Senhor aqui? E a Bíblia fala em Hebreus 11:1 que fé é o quê? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos de que não se... Então, fé não é crer naquilo que você está vendo. Amém, irmãos? Se for para você crer naquilo que você está vendo, você não precisa acreditar, porque você já está vendo. Você não precisa depositar confiança. E a vida de fé, ela é justamente você ter uma vida de confiança no Senhor. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, para que a gente possa andar em lugares mais altos. Você crê que é chegado um tempo, o Senhor mudou a atmosfera desse lugar, é chegado um novo ciclo, nós rompemos um ciclo anterior, e hoje nós estamos andando num novo ciclo, numa nova estação. Eu e você estamos andando numa estação de promoção. Todos aqueles que têm o coração ligado na unção que flui nesse lugar, ligado com a igreja local, ligado com o que o Senhor estabeleceu aqui, vai andar segundo essa palavra. Deus falou que após a passagem do pastor Cláudio Marcelo aqui, ele falou para mim, falou também para outras pessoas, que a igreja, ela iria dar um boom em unção, em número. Amém, irmãos? E quantos sabem que quando nós estamos numa onda de promoção, a gente recebe promoção na nossa vida pessoal, a gente recebe promoção em trabalho, a gente recebe ideias extraordinárias. Tem uma história de um jovem, na verdade foram 2 jovens no nosso ministério que ficaram bem famosos. Esses 2 jovens, eles não eram jovens que tinham dinheiro. Mas aí, de repente, num dia, irmãos, Deus deu uma ideia para esses jovens. Os 2 em áreas diferentes. E esses jovens, eles criaram um aplicativo através de uma ideia. Eles tiveram a ideia de criar algo. Essa ideia que eles criaram, as 2 ideias foram vendidas por milhões. Irmãos, você está a uma ideia de ser milionário. Porque o poder criativo de Deus, que é contido no Espírito Santo, e o Espírito Santo está onde? Amém, irmãos? Fala, está dentro de mim. Então, o poder criativo que é capaz de dar a você uma ideia extraordinária, capaz de mudar a sua vida e a vida de outras pessoas, capaz de mudar a rota da sua vida, a rota da sua família, está habitando dentro de você. Só basta um start, irmão. Deus, Ele pode fazer, assim como Ele, através da sua palavra, Ele criou todas as coisas, Ele pode dar um sopro na sua palavra, dentro do meu e do seu coração, ao ponto de nós estabelecermos algo que vai impactar um lugar, vai mudar histórias. Mas isso tudo é através da fé. Amém, irmãos? E aí eu quero falar um pouco a respeito disso. A Bíblia fala, em Romanos 12:3, quero que você abra lá,
que a gente vai aprender um pouco sobre isso. Eu acho que até o final do culto a gente vai estar correndo aqui. Hoje é dia de festa, amém? Ah, mas não vi nada de comemoração. Irmãos, hoje é dia de celebrar. Vamos comemorar, irmão. Cada dia que a gente acorda é dia de comemoração. Eu estou comemorando que você está aqui. E você está comemorando que eu estou aqui. Que o seu irmão que está do seu lado está aqui. Amém? Deus é bom. Romanos 12, 3. Quem abriu lá? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada... Às vezes as pessoas leem essa passagem de Romanos, que está falando sobre os dons, né? Paulo, o cerne da questão aqui, a perícope toda que está falando a respeito de dons aqui de Romanos 12, as pessoas entendem e acham que o Paulo estava falando que a gente, essa palavra moderação, quer dizer que a gente não pode almejar coisas maiores. As pessoas às vezes têm o costume de dizer assim, não, pense com moderação, não pensa muito não fica se achando não. Não, irmão. A Bíblia, quando ela fala meu e a seu respeito, ela fala para nós sermos ousados. A grande questão é, essa palavra moderação, ela quer dizer equilíbrio. Que você não caia na loucura de se tornar um fanático, nem ao ponto de se tornar um frigorífico. Que você seja equilibrado na fé, porque você recebeu, aí está falando aí, uma medida de fé. Não é assim? Cada um recebe uma medida de fé, segundo a proporção do dom que é dado a nós. Se você continuar lendo, você vai ver que é isso que ele está falando. Segundo a proporção do dom. Por quê? Ele está falando a respeito de se mover naquilo que Deus colocou na sua vida. Só que fé, irmãos, é como um ginásio. É como no Brasil a gente chama de academia. Você começa na academia, eu lembro do pastor Edmilson quando ele começou, e ele estava um pouco envergonhado. O pastor Edmilson, ele é supervisor do Verbo da Vida no Rio de Janeiro. E ele um pouco envergonhado que o personal colocou ele para levantar só a barra. E aí ele ficou, meu Deus, eu estou levantando essa barra aqui, os homens do meu lado, os homens estão levantando cada anilha desse tamanho, e os caras, tudo monstro, e ele lá com a barrinha assim, ó, cheio de vergonha. Irmãos, mas eu lembro que no outro culto, quando ele tinha contado isso no culto anterior, ele já falou, agora já estou levantando 1 quilo de cada lado. Aí depois ele falou, já estou levantando 3 quilos. Então, ele começou, através da prática, da vida prática do exercício, ele começou a criar mais resistência, mais força, ao ponto dele conseguir levantar mais peso. E a vida de fé é da mesma forma. Às vezes a gente fica olhando, e eu quero ler uma passagem com vocês, que está em Tiago 1:2. Às vezes a gente fica pensando, e às vezes até se questiona, e vai questionar Deus, pai, por que eu estou passando por tal coisa? Só que eu quero te dizer que Deus não é responsável por nada daquilo que nós estamos passando, irmãos. Nada de ruim que nós estamos passando, foi Deus que enviou para te ensinar algo. Não, Deus ele não precisa do serviço da outra transportadora para ensinar nada, gente. Ele deixou a palavra, ele enviou Jesus. Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele enviou os apóstolos de fundação, os apóstolos do Cordeiro, para escreverem epístolas, evangelho, para a gente aprender qual era a vontade de Deus, qual era a intenção de Deus com a humanidade. Porque eu acho que seria um pouco estranho você crer num Deus que uma hora manda o seu filho para morrer por mim e por você, e na outra hora ele manda uma doencinha para ensinar a mim e a você. Se a Bíblia fala em Isaías 53, que Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades e dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela pisadura dele nós fomos sarados. Então, se Deus manda Jesus para morrer para que nós fôssemos curados, por que Deus também ia mandar uma doença? Amém, irmãos? É porque às vezes nós queremos humanizar a Deus e olhamos para Deus com o nosso olhar limitado. E a gente quer olhar e falar assim, não, Deus mandou porque eu precisava aprender isso. Não, irmão, você precisava aprender a Bíblia. Se nós aprendermos a Bíblia,
A Bíblia, a palavra, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que faca de 2 gumes, faca de 2 lâminas, de 2 fios. Ela consegue penetrar até a divisão da junta e medula. Tem algum fisioterapeuta aqui, ortopedista? Qual é a distância de uma junta e da medula? Irmão, você só consegue ver a diferença, a separação entre um e outro a nível molecular. E a espada, a palavra, ela é capaz de entrar lá. Então, se nós conhecemos a palavra, nós aprendemos a palavra causa o efeito capaz de fazer com que nós sejamos promovidos na área que a gente precisa. Então, quando nós passamos por provações, a palavra aqui você vai ver que provações quer dizer que você passa para ser aprovado. Tiago 1:2. Meus irmãos tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias... Tá, Nova Almeida atualizada? Por várias provações, sabendo que a provação da fé que você tem produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e sem que lhes... Então, a perseverança tem que ter ação completa. E eu quero falar um pouco sobre essa palavra perseverança. Vem do grego upomone, quer dizer estabilidade, constância, tolerância. A característica de pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Então, que a provação da fé que vocês têm produz estabilidade, constância, tolerância. A característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e da sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Ora, essa palavra perseverança deve ter ação completa. E às vezes a gente fica pensando que o desafio, realmente, irmãos, a circunstância da vida, o governo do mundo, ele levanta também decisões erradas nossas, levantam desafios que a gente precisa enfrentar. É ou não é? Mas nós precisamos crer que viver uma vida de fé é desfrutar de um tempo de descanso mesmo em meio às tribulações. Para a gente poder desfrutar de Jesus dizendo, eu venci o mundo. Porque a gente, quando a gente entende que quando Jesus falou, eu venci o mundo, a gente precisa entender o que significa eu venci o mundo. Significa que quando nós confiamos na palavra, quantos lembram dessa passagem? Querem ler? Vamos lá. Vocês estão me olhando com a cara de assustado. João 16, versículo 33. João 16, versículo 33. João 16, 33 diz, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Em outra versão fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. O que Jesus está querendo dizer? A prova, irmãos, quando você vai para a escola, para que ela serve? Então, para, primeiro, avaliar a quantificação de conhecimento que você adquiriu. A escola, ela nos ensina a teoria, a palavra, a igreja é a mesma coisa que uma escola. Nós estamos aqui ensinando você a teoria, a palavra de Deus. Você adquire conhecimento. Quando o desafio se levanta, você tem a oportunidade de fazer, de passar pela prova, de ser provado na fé. Por isso que Tiago falou, que você tem por motivo de alegria o passar por várias provações. Porque a aprovação, ela se levanta para você ser aprovado, para você ser promovido. Quando a gente crê na palavra, a prova, ela não vai servir para nos derrubar, porque o nosso coração está firmado na rocha. Sabemos que a rocha é Jesus, que Jesus é fiel, que Ele é aquele que nos garante. Então, nosso coração, ele descansa em meio a todo e qualquer tipo de provação.
Viver uma vida de fé, irmãos, é isso. Às vezes nós causamos tempestade. Às vezes nós estamos no mar e a tempestade vem. Eu já estive no mar navegando e a tempestade veio. Fui costeando a costa do Rio de Janeiro e uma tempestade vindo atrás de nós, assolando, batendo no barco. A gente estava em um veleiro, irmão. Vocês têm noção o que é você estar em um veleiro no meio da tempestade? Se você estiver numa lancha, a lancha ela tem um motor que é capaz de fugir da tempestade. Um veleiro não. O veleiro ele se move pelo vento. E aí você está ali num ambiente onde o vento não está a seu favor e nem está constante. O veleiro ele tem algumas velas, aquelas velas elas servem, o veleiro dependendo do tamanho ele tem várias velas. Aquelas velas elas servem para bater e direcionar o vento para empurrar a genoa. Não é a genoa que é a principal? Empurra a genoa e a genoa leva o barco para frente. Só que no meio de uma tempestade, irmão, o vento não sopra reto. No meio de uma tempestade, sacode tudo. E eu me lembro, no meio de uma tempestade, aquele veleiro, a onda vinha, ele levantava. Quando sabe que o veleiro ele navega de lado, assim? Mas o barco é assim, não é? E o veleiro ele navega de lado. E aí ele fazia assim, ele vinha no mar, ele levantava na onda e mergulhava. Pum! Aí levantava. Tinham 2 homens lá que trabalhavam na Petrobras. Aqueles homens eram engenheiros da Petrobras e eles estavam com a gente lá no passeio. E eu me lembro que meu primo e o sócio dele conduziam um barco. O sócio do meu primo estava dormindo. A gente no meio da tempestade. E o meu primo estava rindo. Por quê? Porque os 2 homens da Petrobras, que diziam que estavam acostumados a velejar, eles se agarraram às escadas, que no veleiro de cada lado assim tinha uma escada. Eles agarraram na escada, botaram a roupa laranja, o colete por cima. A roupa já quando você puxa, ela infla. Eles botaram a roupa e um colete, eles se agarraram, abraçaram a escada assim, ficaram agarrados com o ferro da escada aqui nos braços, e eles ali desesperados, e eles olhavam e vomitando no mar, e meu primo lá, se divertindo na tempestade. E eu olhei aquilo assim, aí eu, se meu primo tá de boa, eu tô de boa. E eu curti a tempestade. Por quê, irmão? Porque eu confiava no meu primo. Eu sabia que ele era capaz de fugir daquilo ali. O meu primo, ele atravessou a morte por 2 vezes. Ele é mergulhador profissional. Ele foi puxado por canais, por correntes de água, que jogaram ele dentro de grutas. E ele se salvou porque ele faz uns mergulhos mais doidos do mundo. É contratado por grandes empresas, é doido de pedra. E eu olhei para ele e falei assim, não, esse já tem experiência com morte, né? Já quase morreu algumas vezes. Então, se ele já quase morreu e voltou, eu tô de boa. Se ele não tá nervoso, eu também não tô. Irmãos, eu fiquei curtindo com ele, rindo a beça. Só que você pode ver nesse exemplo que eu tô te dando, eu confiava no meu primo, porque eu conhecia a história dele. Eu sabia do que ele era capaz. Mas aqueles homens, eles tinham em quem confiar. Quem navega, tem um exemplo que a gente fala sobre o mar não tem cabelo. Você não tem onde segurar, irmão. Ali, ou tu nada, ou tu morre. E às vezes mesmo tu nadando, tu morre. Então, eu por conhecer o meu primo, eu estive em confiança no meio da tempestade. O sócio do meu primo dormia, irmãos. Sem brincadeira. Quando ele acordou, a gente já estava perto da urca. E aí ele falou assim, o que houve? Senti o barco balançando. Aí meu primo falou, não, nós pegamos um temporalzinho. Irmão, filme de terror. O raio caia na água assim, ó. O vento, a gente via a chuva rodando, o negócio foi mesmo cena de terror. Só que aquele que é firmado em algo, ele não se desespera porque ele sabe em quem confia. Nós somos firmados na palavra. Por isso que quando o desafio chega, a gente faz o quê? A gente relaxa, irmão. Porque Hebreus 11:6, eu comecei falando, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe. Tinha que ter uma criança aqui para eu dar um exemplo agora. Tem ali o Theo vai correr de mim.
Então, assim, você se aproximar de Deus, você crer que Deus está ali para te guardar, essa confiança que nós devemos andar. Porque, irmãos, no meio de qualquer que seja a tempestade, se o seu coração está confiando em Deus, independente de você estar vendo saída ou não, independente de você ter sabedoria para lidar com aquela situação ou não, você fala: Senhor, eu confio em Ti, confio no Teu julgamento, eu entrego o controle da minha vida a Ti. Então você pode dizer que Deus está no controle nesse quesito. Você entregou a Deus o controle da sua vida. Que às vezes a gente fala, a gente não, amém, irmãos? As pessoas por aí falam que Deus está no controle e vive fazendo besteira e depois fala: Deus sabe todas as coisas. Sabe mesmo, sabe que você fez coisa errada e arrumou esse problema para você. Então Deus está no controle, é nós colocarmos a nossa confiança no Senhor. E Paulo ele até fala: se a nossa confiança está somente nas coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis da terra. Se a nossa confiança estiver em Deus, meu irmão, você pode estar onde for, Deus ele já vai providenciar, porque existe legalidade no seu coração para que Ele haja em seu favor. Porque sem fé é impossível desfrutar do galardão, da recompensa. Hebreus 11:6 diz isso. Sem fé é impossível que a gente possa alcançar o favor de Deus. O favor de Deus, tudo que diz respeito à vida de fé, ele é alcançado por confiança. Fé é convicção. Eu tenho convicção de que o meu Pai está vindo a meu favor, a meu socorro. Jó, no meio do seu conhecimento limitado, Jó, se eu não me engano, 29 ou 9, alguma coisa, ele fala: eu sei que o meu Redentor vive. E que naquele grande dia, Ele vai me levantar dos mortos. Ele vai me tirar da posição que eu estou. Independente de eu morrer ou não, eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai vir ao meu socorro e vai mudar a minha história. E Jesus falou: aquele que crê nas palavras, aquele que confia naquilo que eu estou pregando, ainda que morra, vai viver. Amém, irmãos? Nós temos uma promessa de viver a vida do reino celestial. Mas não é só no céu, é também na terra. Uma vida de fé é trazer o favor de Deus para onde nós estamos vivendo. Nós temos essa capacidade através de crer na palavra, crer no poder de Deus. E aí, quando você tem fé, você se aproxima de Deus e perto de alguém que é generoso, o que você recebe? Você recebe tudo aquilo que ele está desfrutando. Amém, irmãos? Eu lembro que eu e Anderson, a gente não tinha lancha. Tinha, Anderson? Eu não tinha lancha, ainda mais aquela lancha lá que só Deus na causa. Só para ter a lancha tinha que ter um papel forte. Só para manter a marina já tinha que ter um papel forte. Tem que ter um muito dinheiro. E aí, a gente, irmão, tinha o quê? O favor. A gente andava numa lancha potente, com motorzão, irmão. Parecia que tinha uns 5 leões lá embaixo, rugindo. A lancha, a gente, bora, Anderson. A gente ia pra Ilha Grande, passeava só em Paraíso. O Anderson acelerava, a Tânia gritava: para! Ele, aquela lancha que você vai, a lancha levanta assim, vai andando, assim, parece que vai pro céu a bicha. Irmãos, a gente tinha lancha, mas a gente desfrutava do favor de alguém que nos amava, porque a gente era próximo. E eu falo, às vezes a gente fica falando assim: eu gosto de piscina. Eu também, irmãos, eu nasci praticamente na água. Minha vida toda, minha infância, eu fui campeão de natação, então a água é meu ambiente. Eu amo água. Quando eu vim aqui para Portugal, quando eu descobri que a água aqui era muito gelada, foi uma das maiores tristezas que eu tive. Eu fui na praia, entrei na praia, irmão, doía cada parte do meu corpo. E eu falei: nunca mais eu entro nessa água. E aí eu saí de lá, então foi uma das minhas tristezas. E aí, irmãos, eu amo água, amo piscina, amo qualquer tipo, cachoeira, tudo.
Mas aí as pessoas falam, pastor, seria legal ter uma casa com piscina. Irmãos, eu já não acho legal. Piscina, dá muito trabalho. Deus amado. Eu lembro a Tânia, amor, a piscina está ficando suja. Eu escutava aquilo. Aí eu, Deus, não acredito. Já que a piscina, irmão, você toda semana trabalha nela. Toda semana bota cloro, decantador, esfrega a borda, espera bater. Aí no outro dia você tem que ir lá botar um outro produto. Aí deixa tudo cair. Aí no outro dia você vai lá e aspira. Irmãos, pelo amor de Deus, é muito melhor você ter um amigo que tem a piscina do que você ter a piscina. Quando a gente é criança, quantos aqui gostavam de brigar? Pode falar, irmão. Quem é o corajoso? Então, tá ali, ó. Um foi corajoso e falou que gostava de brigar. Então, eu desde pequenininho, eu sempre lutei artes marciais. E aí eu não gostava de brigar. Mas eu tinha amigos que brigavam por mim. Eu tinha amigos que não deixavam nem as pessoas chegar perto de mim. Se alguém dissesse assim, pro meu lado, eu me garantia, irmão. Se fizesse assim, não sei o que, ele falou, o quê? Tá falando o quê? Ele já tomava frente. Assim é Deus. Quando o diabo pensa que vai acabar com a tua história, na mesma hora Deus faz o quê? Como é que é, amigo? O que você está falando aí? O que é que você está dizendo aí? Amém, irmãos? E às vezes as pessoas, elas pegam o livro de Jó, eu não ia nem falar a respeito de Jó, mas eles se baseiam a vida de fé deles olhando para Jó. Irmãos, Jó não está na galeria de fé. Vocês já leram lá em Hebreus? O nome de Jó está lá? Não. Ele foi um homem de fé? Foi, irmão. Porque eu no lugar de Jó talvez já teria murmurado na primeira catástrofe. Jó suportou bastante. Só que Jó não tinha um conhecimento que eu e você temos a respeito do caráter de Deus. E aí Jó, ele reclama, ele fala que não, que ele foi injustiçado, que isso, que aquilo, que nananã. No momento que ele fala assim, Deus sabe por que eu estou passando isso, Deus aparece. Aí Deus pergunta para ele, sabichão, na linguagem de hoje. Deus pergunta para ele assim, sabichão, onde é que você estava quando eu criei o céu e a terra? Quando eu criei a lua, quando eu criei tudo que existe? Onde é que você estava? Para dizer que me conhece. Aí ele fala, o livro de Jó se resume a esse versículo. Antes, eu só te conhecia e hoje? E aí Jó, ele fala que tudo aquilo que ele falou foi bobagem. Porque ele não conhecia o Senhor. E aí, às vezes as pessoas pregam dizendo que o passar na prova, passar na moenda, passar na tribulação, isso é de Deus. Não é, irmãos. De Deus, por mais que você possa vir a passar por qualquer coisa disso, Deus está do seu lado, te favorecendo para que você vença. Essa é a parte de Deus. Deus, Ele não está promovendo uma desgraça para você aprender, mas Ele está promovendo o escape para você sair da desgraça. E a vida de fé nos garante viver uma vida em paz, não sem desafios. Por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Jesus fala, eu venci o mundo, Ele está querendo dizer, no mundo pode vir uma circunstância contra mim e a sua vida, contra você, mas se você confiar em mim, você vai desfrutar da vitória que eu já conquistei. Você vai desfrutar do favor que eu já venci o mundo. Independente do que se levanta, desfrute do meu favor através da confiança. Amém, irmãos? O vento sopra para todo lado. Pode estar balançando tudo, fazendo barulho. Eu aprendi ao longo desses anos que eu creio no Senhor, que quanto mais barulho está fazendo, maior é a minha vitória. E o diabo, ele gosta, irmão, ele faz barulho para assustar a gente. É só você ver. A Bíblia fala que o inimigo, ele é como um leão.
ele está ao derredor, bramando, fazendo sons, buscando a quem ele possa tragar, para que ele possa raptar. Como que um leão ataca? O leão, ele vem em bando e ele começa a se movimentar, um pelo lado, outro pelo outro, até que um se desgarra do bando. Um animal, uma presa sai do meio do bando. E aquela presa geralmente é a mais fraca e ele vai lá e pega. Não é assim? E aí, eu gosto de ver muitas coisas de animais. E eu estava vendo um grupo de javalis. E tinha um javali pequenininho. E aí os leões, eles vieram para atacar. E quando eles foram pegar esse filhote, irmãos, sem brincadeira, os leões eram em maior número do que os javalis. Os javalis voltaram. Rapaz, mas foi um tal de leão correr. Mas o leão corria para um lado e o javali, ui, atrás dele o leão, fum, e o outro leão, fum, e o filhotinho ficou salvo. Por quê, irmãos? Porque nós fomos chamados para andar em unidade. E aí o leão, ele pode bramar o que for, irmãos. Nós não vamos deixar ele te pegar. Se você andar no nosso bando, se você estiver em unidade na unção que existe nesse lugar, você não vai ser tragado. Porque existe uma promessa caindo sobre a minha vida, e da mesma promessa que está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. E a mesma promessa que está sobre a sua vida, está sobre a minha. Nós estamos aqui para sermos promovidos juntos. Por isso que se você estiver passando por qualquer tipo de provação, tribulação, se alegre, irmão. E a Bíblia fala para você pedir sabedoria a Deus, que Ele dá, e não lance em rosto. Não está tendo sabedoria para lidar com algo? Você tem que pedir a Deus. Amém? Ele vai te dar sabedoria para você sair disso. E Ele não vai jogar na sua cara. Por quê? Porque Ele quer que eu e você andemos numa condição de vida cada vez melhor. A vereda do justo é como a luz da aurora. O que é a luz da aurora? Quem é que sabe? Só fica assim, né? Isso é que eu entendo. Se eu já não entendo falando, quanto mais fazendo a mímica. A aurora é o amanhecer. Vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Você acha que você já está brilhando? Então não acabou, irmão. Existe um brilho maior para mim e para a sua vida. Existe algo mais para chegar, um plus. Existe algo para eu e você sermos promovidos ao ponto de nós desfrutarmos de uma condição muito melhor que nós tínhamos. Amém, irmão? Eu vou dar um testemunho aqui da Ju. A Ju estava trabalhando na fábrica e ela entrou novinha na fábrica, não foi, Ju? Eu não lembro se foi um mês. Tu foi promovido? Foi um mês? Então, a Ju entrou e agarrou uma palavra. A gente falou aqui a respeito de uma palavra, a Ju entrou e agarrou uma palavra. 2 semanas. 2 semanas a Ju foi promovida. Só que não satisfeita com isso, ela ficou agarrada naquela palavra. Irmão, mais um pouquinho de tempo depois foi promovida de novo. Amém, irmão? Você acha que esse favor está só para a vida dela? Esse favor está para quem crê na promessa. Porque uma palavra, o que é uma profecia? Vamos lá. Às vezes a gente confunde um pouco a respeito de profecia. A gente acha que profecia é eu chegar aqui, irmão, eita, tô vendo um mistério aí na tua vida e aleluia, né? Não, irmão. Profecia é uma palavra inspirada do Espírito Santo. Ele enche o coração daquele que envia a profecia. E aí ele enche o meu coração e eu falo algo assim, ó. Rapaz, tô vendo aqui uma promoção vindo em determinada área. Isso é uma profecia. Ou eu falo para você, eu declaro o Espírito Santo. Pode ser uma declaração de fé, mas inspirada pelo Espírito Santo, para que você receba aquilo. Isso também é uma profecia, porque a profecia ela pode vir com dons de revelação juntos e revelar a respeito do futuro. Mas a profecia ela é uma palavra inspirada. Às vezes eu estou aqui pregando, eu preguei num outro domingo aí, e aí a Duda estava aqui, né? Também vou falar, já é minha filha, eu posso falar. Aí eu estava pregando, e aí eu
Rapaz, eu fiz uma ministração toda, completa, bonitinha para falar sobre o que é unção. A ministração foi toda sobre chamado. Sobre você estar no chamado. Sobre você servir ao Senhor. Sobre você honrar ao Senhor com o seu serviço. E eu não conseguia sair daquilo. Eu falava assim, não sei o que é o chamado. Não, mas eu não vou falar sobre isso. Não, mas não o que é o chamado. Eu falei, meu Deus do céu, só fala de chamado. E a Duda veio brincar assim e falou assim, pastor, parecia até que o senhor estava jogando piada para mim. Ela falou, Deus me pegou mesmo. Aquele dia Deus pegou ela. Pegou na palavra. Lá atrás também. Tânia olhou para ela, deu um... sacudiu que ela saiu lá de dentro, rapaz. Não sabia onde era o norte e onde era o sul. Ela falou, rapaz, Deus me deu um sacode ali. Aí. Amém, irmãos? Deus, Ele quer fazer com que nós saiamos desse lugar de paralisação, desse lugar de estagnação, porque Ele tem algo, uma promoção capaz de você se desabrochar no seu chamado, se desabrochar na sua vida familiar, desabrochar diante dos seus amigos, desabrochar profissionalmente. Irmãos, eu vou falar um negócio para você. Quantas vezes eu tenho um amigo que é ímpio, e esse meu amigo, ele era dono de uma pizzaria. E aí, ele não era crente, ele era ateu, mas cria no poder de Deus sobre a minha vida. Eu não entendo isso, mas segundo ele, era isso. Doido. E aí, eu lembro que eu chegava lá na pizzaria dele, e eu falava assim, dá uma pizza aí, não sei o que lá. Aí ele, tá bom, vou fazer aqui pra você. Aí ele falava assim, pô Gui, hoje tá fraco, rapaz. Taninha lembra disso, né, que a gente ia lá na pizzaria do Vitor. Hoje tá fraco. Aí eu chegava assim, tá fraco? Eu batia na mesa. Só porque eu tô aqui, essa pizzaria vai lotar. Irmãos, não dava meia hora, 20 minutos. A pizzaria lotava, entupia de gente. E ele falava assim pra mim, Gui, eu vou pagar você só pra você ficar aqui. Que toda vez que você vem, as coisas fluem de um jeito. Vem cliente pra todo lado, gera pedido. Aí ficava tão doido que às vezes até minha pizza atrasava. Eu falei assim, mas minha pizza tu tem que dar na hora, irmão. Não vem com esse negócio não. Não, peraí, que chegou não sei quantos pedidos aqui. Deixa eu entregar, não sei o quê. Amém, irmãos? Quantas vezes nós estávamos aqui e a gente foi no Geraldo. Quantos conhecem o Geraldo? Geraldo é uma bênção. Ele favorece a nossa igreja em eventos e um monte de coisa. Irmãos, quantas vezes nós fomos ali no Geraldo e o Geraldo falava assim, rapaz, o negócio agora tá fraco. E a gente falava, rapaz, você é filho de Deus. Não abre a sua boca para falar que isso aqui está fraco, não. Pois nós declaramos que esse restaurante vai encher. E aí você viu, irmão, pode perguntar o Geraldo, ele mesmo fala. Ele tinha que mandar cliente voltar para casa. Que ele não conseguia atender as pessoas. Foi porque eu falei? Não, irmão. Foi porque ele creu na unção que estava sobre a minha vida. Ele creu numa palavra, numa declaração que veio carregada com profecia. Veio inspirada pelo Espírito. Porque, irmão, nós somos autoridade sobre qualquer circunstância. A Bíblia fala, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. João 22, ou 23, Jesus falando, Jesus também falou em Marcos 16, 15, do eu te vos dei autoridade. João 20, 23, ele fala, se vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Se vocês retiverem os pecados, eles serão retidos. Está vendo aqui? Quem tem o poder para perdoar pecado, é uma autoridade. Jesus chegava e falava assim, ó, seus pecados estão perdoados. Ele falou para o coxo, não falou? Aquele que os amigos dele colocaram ele pelo telhado. Aí começaram a falar, quem é esse? Que quer dizer que tem poder para perdoar pecados? Se só quem tem o poder para perdoar pecado é Deus. Aí o que Jesus falou? Eita, rapaz. Um falou uma parte, outro falou outra. Ele falou assim, ó. Ah, é? O que é mais fácil? Dizer para ele, o seu pecado está perdoado ou que você está curado do seu mal. E aí Jesus fala, então vamos lá, levanta daí, meu irmão. Já que eles não creem que eu sou autoridade capaz de perdoar um pecado, porque o perdoar pecado é algo
que você não está vendo uma ação física. E aí eles diziam assim, esse daí está blasfemando. É muito fácil ele dizer que faz uma coisa, mas ele fazer, aí são outros 500. E aí Jesus falou, é mesmo? Se você não crê que eu perdoo o pecado, espera aí que eu vou te mostrar se Deus é ou não é comigo. Levanta. E o homem foi curado. E ele falou, leva esse leito aí. Amém, irmão? Então o próprio Jesus que perdoava pecados, ele é o próprio que falou isso que estava escrito aqui, João 20, 23. Se vocês perdoarem pecado, ele será perdoado. Se vocês retiverem pecado, ele será retido. E é o mesmo Jesus que falou em Marcos 16, 15. Marcos 16, 15, ele fala assim, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Vai lá, passa. Começa aí. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo. Porém, que versão é essa? Estes sinais acompanharão. Calma aí, irmão. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Passa. Pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Passa. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Passa. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se... A palavra foi dada a quem? Jesus, antes de subir, ele vai e sopra o Espírito e diz, recebei o Espírito Santo. Atos 1, versículo 8, se eu não me engano. E ele fala, recebei o Espírito Santo, inaugura a igreja ali. Ali Jesus inaugura a igreja. As pessoas acham que a igreja inaugurou no Pentecostes. Não foi. Pentecostes foi a unção vindo e carregando as pessoas para que eles andassem no dom, na manifestação espiritual. Mas em Atos 1:8, Jesus inaugura a igreja, sopra sobre eles o Espírito, e Jesus já tinha dado a palavra, e você vai ver João 14, ele falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você olha para mim, você vai ao Pai comigo, olha a minha palavra, é Deus que está falando a respeito dessa palavra, Deus está me dando isso que eu estou dando para vocês, se você dá atenção a isso que eu estou falando, guarda a palavra no coração e anda segundo isso. E aí Jesus, ele estabeleceu tudo aquilo que nós teríamos direitos e deveres. Amém, irmãos? Através da palavra. Então ele faz o estatuto do crente. O evangelho, ele é o estatuto do crente, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente anda, as nossas leis espirituais. E aí, ele inaugura a igreja soprando o Espírito, ele, na hora que ele sopra o Espírito, torna eu e você igreja, que aí está lá em Efésios 4, falando a respeito dele ter ido ao inferno, subiu, repartiu, deu dons aos homens. Ele faz isso para que nós não só tivéssemos o dom espiritual que veio em Pentecostes, lá em Atos 2, mas antes disso nós nos tornássemos autoridade espiritual. E aí, através de eu e você sermos autoridade, tudo que sai da nossa boca é um decreto espiritual. Por isso que o crente, ele não fala negativo. Por isso que o crente, em meio à tribulação, em meio a qualquer tipo de provação, ele confia em Deus, e aí ele olha para a circunstância e diz, eu não vou me entristecer segundo essa circunstância que está se levantando. Que a Bíblia fala que Deus ri na cara do inimigo. Se Deus ri, irmão, eu também estou rindo. Se o meu primo estava lá, no timão, se divertindo, eu também estava me divertindo, irmão. Se Jesus está lá, se divertindo, rindo, feliz, o que você vai estar? Quem conhece, quem confia no Senhor, quem conhece o Senhor, descansa, irmão. Jesus lá dentro do barquinho, ó, dormindo a beça. Todo mundo, nós vamos morrer, Jesus. Rapaz, Jesus levanta e fala assim, o quê? Vai morrer? Irmão, Jesus não precisava ter acalmado a tempestade.
A tempestade não ia tocar neles. Quem estava no barco? Irmão, se Jesus está no barco, a tempestade não vai tocar em você. Pode ter barulho, pode ter o que for ao seu redor, pode ter vento soprando, raio, trovão, tudo junto, mas nada disso pode tocar em você. Porque o diabo, ele olha para você e ele sabe que você é uma autoridade espiritual. Agora, será que você sabe? Se nós somos autoridade, irmão, uma vez eu estava lá no Porto. E aí, tinha um policial no meio do Covid. Eu tinha autorização para sair porque eu trabalhava. E aí uma velhinha, o policial foi falar para a velhinha: vai para casa. Rapaz, aquele homem era autoridade. Mas eu acho que ele não sabia a autoridade que ele era. Aquela velhinha, ela acabou com ele. Ela falava e xingava, ela: cala-te que eu tenho idade para ser sua mãe. Se eu não sei o que, não sei o que lá, que nada. E ele olhou assim, falou: você é doida demais. Então, ele era uma autoridade que ele não exerceu a autoridade que tinha. Porque, irmão, não venha dar uma de doido ainda perto de mim e desacatar uma autoridade, porque eu vou deixar você ser preso. Amém, irmão? É dura a palavra, né? Mas a Bíblia fala que nós devemos honrar as autoridades. Nós precisamos honrar aqueles que estão estabelecidos como autoridade, seja lá qual for a esfera. Porque tudo que nós fazemos não quer dizer, não diz respeito ao que nós vamos fazer ao outro, mas diz respeito ao que nós vamos colher lá na frente. Todo o nosso comportamento, ele diz respeito à nossa semeadura para colher depois. A gente pode escolher a semente, a colheita não. Amém, irmão? Não adianta vir dar uma de doido, plantar limão e querer colher maçã. Plantou limão, vai chupar limão. Plantou maçã, vai comer maçã. Então, se existe uma autoridade, vamos dizer que o Leandro está lá em serviço, e eu quero dar uma de doido e invadir o quartel, o que você vai fazer, Leandro? Vai pedir. Amém? Eu tenho ou não que respeitar a autoridade que está sobre a vida dele? Claro que sim. Eu não posso dar uma de doido. Então, mas se o Leandro for um bananão e eu chegar lá dando uma de doido, talvez eu entre no quartel, porque ele não tem a ousadia ou a imponência de usar a autoridade que está sobre a vida dele. Então ele deixa eu subjugá-lo. Amém, irmão? Eu pensei no negócio aqui, é como se, pensa só, o diabo está aqui no degrau de baixo, só que ele tem o braço grande. E aí, imagina o diabo aqui embaixo de mim, lá embaixo, me dando martelada na cabeça. Irmão, não pode um negócio desse. Jesus colocou o diabo debaixo dos nossos pés. E às vezes, a gente precisa se relembrar disso. Nós temos autoridade sobre ele. Ele, se alguma coisa está acontecendo na sua vida, irmãos, primeiro, procure olhar se você está desonrando alguma coisa em relação a essa área. Porque toda desonra gera esterilidade. Se nós desonramos alguns aspectos, nós vamos colher esterilidade nesse aspecto em nossa vida. Se a gente não honra aquele que está em posição de liderança, nós vamos colher pessoas se levantando contra nós. Se você afronta os outros, se você ofende os outros, você vai colher afronta e ofensa. Você não, amém? Diga eu não. As pessoas que fazem isso. Mas nós não, nós vamos colher honra. Porque tudo diz respeito a uma semeadura. Deixa eu voltar aqui para a ministração que já foi para o outro lado, né? A gente vai voltar. Ô, glória. Ô, rapaz, você foi para onde? Crente, volta. Então, Provérbios 24:10 diz assim, mas você vai abrir lá em 1 João 5:1. Tem uma musiquinha mais animadinha não? Que parece que tá um clima de... Eu falando sobre fé, então parece que a gente vai até ninar aqui. Eita
24:10 diz assim: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Agora bota na corrigida e fiel. E voltou a musiquinha. Amém, irmão. Vou falar nisso aí mesmo, senão a gente não vai ganhar tempo. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Irmãos, se Deus fala para mim e para você que no dia difícil a gente se posicionar de uma maneira fraca, se a gente se abater em meio ao dia difícil, a nossa força vai ser literalmente desse jeito. Se ele diz isso, é porque se nós nos posicionarmos no dia difícil de maneira ousada, recebendo a autoridade que nós temos e exercendo ela, como é que vai ser a nossa força? Se se mostra fraco, vai ser fraco. Se você se mostra forte, que a Bíblia fala, quando você está fraco, aí é que você está forte. Porque, irmão, se nós temos fisicamente uma fraqueza, espiritualmente, o Espírito Santo nos fortalece para que nós nos apoiemos na força do Senhor. Amém. E não na nossa força. Amém. Igual eu falei para vocês a respeito dos meus amigos. Eu poderia brigar, eu poderia me defender, só que eles me defendiam. Então eu não me apoiava, não fazia esforço próprio. Eles se colocavam na minha frente. Amém, irmãos? Isso é confiar, é viver uma vida de fé. Existe um Deus que trabalha para aqueles que o amam. Um Deus que está providenciando um escape. Existe um Deus que cuida de mim e de você. E esse Deus, ele precisa que eu e você tenhamos confiança nele, para que ele possa atuar na nossa vida. Se você disser no momento de dificuldade, Pai, eu confio em Ti, e eu dou uma ordem a essa circunstância que saia daqui. Satanás, você não tem autoridade contra a minha vida. Eu digo falta, saia. Eu digo doença, saia. Irmão, Deus, ele vai olhar para você e vai falar assim, opa, existe uma estrada que dá certinho na vida do Alan. Amém, irmãos? Nós criamos estradas, autoridade, legalidade espiritual, para que Deus possa permitir com que o fluxo de bênção esteja sempre constante na nossa vida. Porque a parte dele, já diz lá em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênção na região celestial em Cristo. E aí, se você continuar lendo, você vai ver que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, se toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, o que é ruim não vem de Deus, irmão. Só que existe uma legalidade, uma autoridade, que ela vem por meio da fé, crer no Senhor, crer na sua palavra, para que essa autoridade, essa legalidade, ela venha em direção à minha e à sua vida. Porque nós, como eu preguei na quarta-feira, se nós andarmos em incredulidade e murmuração, a gente vai estabelecendo barreiras na frente da bênção. E a bênção, ela se torna impedida de avançar. Por quê? Porque a murmuração, a desonra criou uma barreira para isso acontecer. Abre lá, 1 João 5:1. E a gente agora já vai terminar. O Ministério de Música pode vir, que a gente vai fazer uma bagunça santa aqui agora. Tirar o clima do... Eu já estava aqui quase dormindo. 1 João 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo,
A nossa fé, repete aí, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Irmãos, quem é que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você é quem vence o mundo. A fé que existe. Amém, irmão? Parece que você... Amém. Você é quem vence o mundo, irmão. Eu me animo com isso. Eu sou aquele que possui a fé. Eu creio no Filho de Deus. Se eu creio em Jesus Cristo, eu venço o mundo. Você vence o mundo. Amém, irmão? Existe um patamar de vida que é disponível, está disponível para mim e para você, irmão. Um patamar onde você vai viver um tempo de realização de sonho. Ninguém recebeu? Eu falei sobre a palavra profética. Existe algo no Senhor que a unção, ela consegue destravar e estabelecer coisas sobre a minha e a sua vida. E nós estamos nesse tipo de unção. E eu sei que você não vai sair daqui da mesma maneira. E eu sei que isso aí foi colocado no meu coração através da direção do Espírito, que a gente comece a gerar um espírito de celebração nesse lugar. Amém? Fique de pé. Eita glória. A Bíblia fala assim, Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas nós somos da fé. Nós somos, diga, eu sou da fé. Eu sou da fé. Ser da fé é para a preservação da alma, irmão. Pode começar. Preservação da alma. Uma vida de fé mantém você seguro. Uma vida de fé mantém você celebrando. Uma vida de fé mantém você em constante realização de sonhos. Amém? Você vai cantar agora. Essa música fala a respeito de fé. Irmão, se você pegou essa palavra, que você vive pela fé, você vai dançar, você vai celebrar, você não vai ficar parado, e você vai sacudir